Olá, povo de Deus, muito boa tarde. Vamos ao resumo da lição bíblica de Escola Dominical, lição de número 3. Vamos lá? Vamos falar sobre a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Primeira coisa que temos que entender: o que é relevância? Relevância é tudo aquilo que nós damos importância, ou aquilo que tem importância. Então, relevância é tudo aquilo que tem importância. E o que tem importância neste momento é a missão da igreja. E todos têm que entender qual é a missão da igreja. O que a igreja foi instituída por Jesus para poder fazer. Qual é o papel da igreja? O que a igreja precisa fazer? Então, relevância é aquilo que é importante. Então, aquilo que é importante é o que nós temos que fazer. Na nossa vida cotidiana tem muitas coisas que são importantes. Temos que são importantes e temos que são importantíssimas. Observou? Observou que mudou? Importante e importantíssima. Qual das duas é melhor? Aquela que é importantíssima. E é o que nós temos que aprender. O texto áureo, a base dele está em Mateus 28, 19, quando Jesus, após ressuscitar, ele conversa com todos os seus discípulos junto e deixou para eles ali uma ordenança. Qual foi a ordenança? Ide. Ide fazer o quê? Ensinar. Ensinar quem? Todas as nações. Depois de ensinar, qual é o próximo passo? Batizar. Batizar em nome de quem? Observe. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, essa é a ordenança que ele deixou. Aproveitando a oportunidade, se você vê por aí alguém que foi batizado só em nome do Pai, está errado. Só em nome do Pai e do Filho, está errado. E se foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí está certo, porque é uma ordenança bíblica. É uma ordenança bíblica. João Batista, ele batizou Jesus lá no Rio Jordão. Então, lá estavam as 3 pessoas da Trindade lá no Rio Jordão. Jesus, que é o Filho, tá? A voz do Pai, que é Deus, e a pomba, que representa o Espírito Santo. As 3 pessoas estão ali. Então, o batismo tem que ser feito em nome das 3 pessoas. Cabe quem ensinar? Cabe à igreja ensinar. Quando as pessoas aceitam Jesus, tá? Um grupo seleto de pessoas aceitam Jesus, começou a formação de uma igreja. Aí tem que ter um ensino devocional. Tem que ter o batismo. Aí se tornou uma igreja. E as ordenanças bíblicas não mudaram. Muitos estão colocando mudança dentro das ordenanças bíblicas, mas elas nunca mudaram. Elas permanecem a mesma coisa. Os 3 objetivos da lição. O primeiro, revelar o verdadeiro papel da igreja no mundo. Você sabe qual é o papel da igreja no mundo? Tá. Quando nós falamos de igreja, tá lá. A palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Né? Chamados para fora. Tá. Você sabe qual é o papel da igreja? Mas quando eu falo igreja, eu estou me referindo à placa de denominação ou estou me referindo a pessoas? Quando fala igreja, não está falando de placas de denominação. Porque ali é apenas um lugar onde você congrega e reúne. Que Jesus não vai buscar o lugar onde você congrega e reúne. Ele vai buscar você. Ele vai buscar você e não o lugar onde você reúne. Que o lugar onde você reúne vai ficar vazio. Tanto é que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja destruída. Então, a igreja somos nós. Eu sou a igreja ambulante de Cristo. Você é a igreja. Então ele vai buscar você e não um lugar construído de cimento, tijolo, pedra e areia. Não. Há muita gente equivocada por aí. Não é isso aí que vem buscar, não.
Eu venho buscar um povo, um grupo de pessoas. Então, o verdadeiro papel da igreja no mundo. Então, a igreja tem um papel no mundo. E a pergunta é, será que nós, como igreja, estamos desempenhando nosso verdadeiro papel no mundo? Será que você está desempenhando o seu papel no mundo como igreja? Está cumprindo o seu papel, a sua missão e a sua função? Essa é a pergunta. Então, exatamente na primeira parte, ele vai falar exatamente sobre isso. Ó. Missão para com o mundo. Missão para com o mundo. Quando se fala mundo, é essa plataforma que nós vivemos aqui. Então, a nossa missão aqui para com o mundo. As pessoas que estão no mundo. Então, a nossa missão para as pessoas que estão aqui. Qual é? Está lá em Mateus 28, 19. E está lá em Marcos 16, 15 em diante. A missão está lá. Então está aqui, ó. Cristo, de forma sucinta, bem clara, revela o escopo da missão evangelizadora da igreja no mundo. Tá, aí no tópico 1 ele fala evangelizar o mundo. Aí vai falar do local, tá? Vai falar quanto ao mundial e os estágios que ele falou lá em Atos 1:8. Ó, primeiro, Jerusalém. Primeiro, Jerusalém. Se falou de Jerusalém, está falando da cidade. Então você tem que primeiro evangelizar a sua cidade. Evangelizar depois o seu estado. Minha cidade é Barra do Piraí. E o meu estado? Rio de Janeiro. Então eu tenho que evangelizar Barra do Piraí primeiro. Depois o estado do Rio. Ou estado de São Paulo. Depois eu tenho que evangelizar Samaria, que representa o país. O país. Aí significa que é um pouco mais longe. Quando fala de país, está falando um pouquinho mais distante. Observou? Tem diferença? Ó, primeiro é estado, depois cidade, né? Primeiro é a cidade, né? Depois o estado, depois o país. E depois o último lugar do país, que é os confins do mundo. Observou as 4 etapas quando você vai evangelizar o mundo? Tá? Primeiro a cidade, depois o estado, o país e os confins do mundo. São os 4 estágios da missão onde você vai evangelizar. No tópico 1.1, né, que ele falou exatamente sobre isso aí, no tópico 1.2, evangelizar o local. Tá. Quando falo do local, é onde eu moro. Onde que eu moro? No bairro aqui de Barra do Piraí. Então, eu tenho que evangelizar o local. Eu tenho que entender também que a missão do evangelho começa primeiro dentro da minha casa. Então, eu tenho que evangelizar o local onde eu moro. Ou está falando do bairro onde eu moro. Qual é o local que você mora? Eu moro no bairro tal. Então tem que evangelizar primeiro o local. Refere-se à missão evangelizadora em cuja área geográfica ela se encontra inserida. Casa, família, comércio, escolas, né? Todo o segmento organizado e até indivíduos são de uma responsabilidade a comunicação do evangelho. Então, ó, evangelizar escolas, casas. Agora, eu não posso evangelizar uma igreja, não. Eu não posso evangelizar crente, não. Ele já é crente, ele já creu em alguma coisa. Ele já é batizado. Eu tenho que evangelizar no local pessoas que não são crentes de nenhuma denominação. Pessoas que não são crentes de denominação nenhuma e não tem nenhuma religião. Agora eu não posso evangelizar para quem já é enraizado em qualquer igreja evangélica. Não. Essa não é a missão. Então, primeiro é o local, que é o 1.2, né? No 1.3, tá? Eu estou resumindo bem, tá? No 1.3, ele vai falar sobre a evangelização mundial. É conhecida como missão, ou seja, uma evangelização transcultural, que já mudou de um lugar para o outro. E toda vez que você vai evangelizar de um lugar para o outro, gente, tem que estar muito preparado. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar uma orientação de Jesus
quando ele chamou um grupo seleto lá, ele deu uma orientação quando você for evangelizar. Ele falou de objetos pessoais que você não deve ficar levando. Então, se eu vou evangelizar aqui o centro de Barra do Piraí, onde eu moro, para que eu vou levar uma mala de viagem? Se eu estou evangelizando o centro. Agora, se eu vou evangelizar em outra cidade, tá, em outro país, aí eu tenho que levar tudo, filho. Levar mala de viagem, levar roupa, dependendo do dia que eu vou ficar lá, dinheiro para ficar na estadia lá. E quando chegar lá, é lógico, meus pertences vai ficar num hotel, mas eu vou sair na praça para evangelizar, mas sem mala. Eu vou sair só com a roupa, o terno ou uma camisa esporte e a Bíblia. O resto não. Mas para isso também eu tenho que estar preparado, até para me evangelizar lugares e países, eu tenho que estar preparado. Não é simplesmente eu pegar a Bíblia, saber ler, escrever muito bem, interpretar um texto com exatidão, que eu já estou preparado, não. Tem que ter uma vida de oração, de jejum, de consagração. Senão também não adianta simplesmente eu pegar a Bíblia, achar que eu já posso pregar para tudo quanto é lugar e começar a viajar e pregar. Não. Tem que ter uma vida de preparo. Por quê? Porque nós vamos lidar com situações, tá, que nós temos que ter vida no altar. Isso aconteceu com os discípulos assim que Jesus foi embora. Isso aconteceu com Paulo, Barnabé, depois Paulo e Silas, Paulo, Silas e depois João Marcos. Isso aconteceu na trajetória deles. Tiveram que lidar com situações espirituais, não só situações materiais, mas situações espirituais. Dentro da evangelização, nós vamos lidar com situações que são espirituais e temos que ter a vida no altar. Não é simplesmente de qualquer maneira, não. Então aqui, evangelização mundial, tá? É chamada de evangelização transcultural. E a finalidade da evangelização transcultural é exatamente alcançar outros povos. Paulo fez uma evangelização transcultural? Fez. Ele fez 3 viagens missionárias. E ele passou por muitas cidades, muitos lugares. Talvez o homem que mais viajou. Ele foi para muitos lugares. Tá? Ele foi para muitos lugares. Ele foi para muitas cidades, muitos países ele viajou. Então é chamado de evangelização transcultural, que a finalidade dela é exatamente alcançar outros povos até chegar aos confins da terra. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14, está escrito assim: e esse evangelho do reino será pregado em testemunha em todas as gentes, até os confins do mundo, e então virá o fim. Então o evangelho tem que ser pregado até onde tiver um grupo de seleto de pessoas morando, não importa onde. Onde tiver um morador, no último lugar do mundo, dos confins, onde tiver um morador morando, uma casinha, alguém morando, o evangelho tem que chegar lá. A pergunta é, mas isso aí a resposta você vai deixar depois no comentário do vídeo. Será que o evangelho ele já alcançou os confins da terra? Ou está faltando ainda algum pedaço de terra que não foi evangelizado? Será que hoje o evangelho já alcançou todos os confins da terra? Ou existe algum lugarzinho que ainda não foi alcançado? Essa aqui é a pergunta muito importante para nós entender. Tá? Então eu fiz um resumo na parte 1. Na parte 2, ele vai falar sobre o dever da igreja de edificar os seus membros. Aí depois que você foi, evangelizou, ganhou pessoas, batizou, formou uma igreja, agora você vai fazer o quê? Edificar os seus membros. Você formou uma comunidade de pessoas que agora já são salvas, remidas pelo sangue do Cordeiro, então se tornou uma membresia, com pessoas que têm cartão de membro, registrado com nome, com foto, com endereço, com telefone, com e-mail, tá? Nome do pai, nome da mãe, nome do avô. Ele tem um registro. Ele tem um registro, como se fosse uma identidade na igreja. Ele tem um registro, tá? Com todas as informações dele. O dia que ele batizou,
Se ele passou por alguma disciplina no dia que ele passou, então agora tem a responsabilidade de edificar os seus membros. Tá? Edificar os seus membros através de quê, presbítero? Edificar os seus membros através do ensinamento sistemático da palavra de Deus. Hoje, aonde que o pastor da igreja ele edifica os seus membros? No culto de terça-feira. Culto de doutrina. Se é na congregação, é no culto de sexta, que é um culto só para membros. É aí que ele edifica, através do ensinamento da palavra, através da orientação para os seus membros, fazendo reuniões, acertos. Isso precisa ser, isso é um trabalho interno. Tá? Isso é um trabalho interno da igreja. Agora, precisa ter? Precisa. Para os membros ser edificado mais ainda na palavra. Não é simplesmente batizou, vai largar para lá não. Vai edificar para ele, dando instrução para ele ainda, ensinando a Bíblia para ele aprender. É assim, é através daí que ele vai ser edificado. O segundo aspecto da missão é em relação a si mesmo. Então, quando eu falo em relação a si mesmo, é um trabalho interno, onde toda terça-feira nós temos o culto de doutrina na nossa igreja central. E toda sexta, nas congregações, tem oração, eu ensino na mente da palavra. E por incrível que pareça, é um dos cultos da igreja mais vazio. Depois da oração, é o culto de ensinamento. Por quê? Porque muita gente não gosta. Eles querem pregar, exortar, doutrinar, mas não vai num culto de ensinamento. Não aprende. Não vai. Não adianta. Então, infelizmente, o caminho é por aí. No tópico 2.1, tá? Edificar seus membros por meio da comunhão. Né? Aí vai falar de participação dos irmãos. É bom os irmãos estar todo mundo junto, né? Interagindo. Tá? Edificar uns aos outros, de maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aqui eu vou fazer uma ressalva. Existem pessoas que na igreja não estão nem aí para o sofrimento dos outros. Se ele está doente, ele não se preocupa, não visita. Existe um grupo que visita, tem um grupo que não está nem aí. Ah, o irmão sumiu da igreja. Nem se preocupa se ele sumiu. Por que ele sumiu? Por que ele não está vindo? Tem pessoa que não esquenta a cabeça com nada. Infelizmente é por aí. Tá? O 2.2. Cuidar dos seus membros. Presente nas diversas funções da igreja está a responsabilidade de realizar atos de amor e bondade. Tanto para cristãos como para descrentes. Cuidar dos membros aqui, tá? Refere-se também a cuidar das pessoas que são descrentes, né? Então a igreja ela tem um papel de cuidar não somente de pessoa crente, mas de pessoas que não são crentes também. Esse aqui também é um ato da igreja. Por quê? Ele cuidando de uma pessoa que não é crente, amanhã ele vai se tornar crente. Então você tem que cuidar dele também. Eu aprendi com o meu pastor que ele é um pastor assembleano, mas ele não é só pastor da Assembleia. Você precisa ser pastor de uma outra denominação para ajudar alguém numa orientação bíblica, num conselho, ele vai ajudar. E isso é bom? Opa, com certeza que é muito bom. Então, cuidar tanto das pessoas de fora como das pessoas de dentro. Cuidar das pessoas de dentro e das pessoas de fora. Tá? Cuidando. Mas ele deixa aqui um conselho. Tá? Nós temos que cuidar tanto das pessoas de dentro como das pessoas de fora. Mas não podemos também deixar as pessoas de dentro padecer necessidade. São os chamados domésticos da fé. Quando fala doméstico da fé, está falando de pessoas crentes da igreja, que nós temos que cuidar deles. Cuidar deles, ajudar eles. Então fala doméstico da fé, são as pessoas de dentro, que temos que cuidar deles, zelar pela integridade espiritual, física e moral deles também. Temos que cuidar. Essa é a nossa responsabilidade. Então é a parte 2.2 que eu estou pegando alguns pontos, resumindo bem. No 2.3, tá, ele vai falar da missão social da igreja. Toda igreja ela tem uma missão social, não tem? Tem. Cestas básicas, ajuda numa parte, ajuda na outra. Isso é uma missão social.
Ajudar na cesta básica, numa roupa, num calçado, né? Angariar calçado, roupa, alimento a pessoa que não tem, que tem pessoa dentro do evangelho que tem condição boa. Mas tem pessoa dentro do evangelho que não tem, são de famílias pobres, paupérrimas, que precisam de ajuda. E esse é o lado social da igreja. É um papel social da igreja, cuidar. Sabemos que a igreja não consegue fazer frente a todos os desafios sociais do nosso dia. Mas nem por isso ela pode se omitir e estar ativa nessa importante área, dando sua contribuição até minimizar o sofrimento das pessoas e revelar o que Deus serve. O apóstolo Tiago afirma que a omissão nessa área é demonstração que nossa fé é morta. Em 1 João 3, 17, 18, a demonstração é que amamos a Deus quando amamos os irmãos. Né? Existe pessoa dentro da igreja que tem condição financeira boa, mas não é todo mundo que tem. Hoje, infelizmente, alguns que têm condição financeira boa ajudam, mas tem alguns que têm uma condição financeira boa que não ajuda, tá? Julgando na cara da pessoa que a pessoa pode trabalhar, que a pessoa pode fazer. Nem todo mundo consegue. Tá? Então nós temos que largar um pouco esse certo preconceito bobo de lado e ajudar as pessoas, independente de qualquer coisa. Já pensou se Jesus tratasse só os ricos e largasse os pobres passar fome? Não. Jesus não fez isso. O evangelho não é isso aí. O evangelho é amor. Tá? O evangelho é amor, é paz. Se não fizermos isso, não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Fica sem sentido viver um evangelho onde não tem a sua essência, tá? Onde não existem essas práticas aqui. Então a igreja tem que ter isso aqui para cuidar das pessoas de uma forma que nós conseguimos ganhar as pessoas e trazer elas para o nosso convívio. A parte 3 da lição vai falar sobre destacar a igreja como representante de Deus. Então a igreja ela é o quê? A igreja representa quem aqui na terra? A igreja representa Deus. Se a igreja representa Deus, ela tem que viver como tal, cumprindo todos o seu papel direitinho. Cumprir todo o seu papel direitinho. Se a igreja representa Deus, ela precisa cumprir o seu verdadeiro papel. A missão para com Deus. A missão da igreja para com Deus consiste em edificar um templo espiritual para adoração. Tá? Templo espiritual. Tá falando de quem? Novamente, pessoa. Quando fala de templo espiritual, eu congrego na Assembleia de Deus há 40 anos. Tá? Há 40 anos que eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus. 40 anos. Nunca troquei de igreja. Estou na mesma